Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje a gente vai fazer um exercício sobre como é que a gente percebe a falta de paciência chegando. Gente, eu tô fazendo esse exercício desde a semana passada e eu quero convidar vocês a fazerem também. Hoje a gente teve encontro lá do curso online, que eu te convido para fazer parte, e todas as famílias do curso já começaram esse exercício também, e a gente vai cuidando bem de pertinho lá, mas eu quero te convidar para fazer também, porque eu acho que sempre vale a pena a gente se auto-observar. Eu vou deixar disponível para vocês esta figura. Ai, eu fiquei tão feliz que eu achei essa figura. Aliás, foi o Rogério que achou, meu marido. E essa é a figura exatamente desse tanque de gasolina, aqui vazio e aqui quando tá 100% cheio. Tenho usado dessa imagem do tanque para perceber a nossa paciência. A gente vem trabalhando o quanto, quando a gente vai passando por algumas situações, a gente vai perdendo paciência, como se a gente fosse perdendo espaço, flexibilidade, espaço de consideração tanto da gente quanto do outro. É hora que a gente vai entrando em expectativa e exigência, com grandes chances da gente agredir as pessoas que a gente mais ama e a gente se agredir também, se exigindo perfeição, performance perfeita, botando o valor no resultado, ao invés da gente poder cuidar de fazer o melhor possível. Então, eu queria te convidar, este é o exercício, eu queria te convidar a fazer uma lista de autoobservação. Você vai primeiro se observar todas as vezes que vier irritação, que vier falta de paciência, explosão. Você vai olhar para trás e vai olhar neste dia o que é que está acontecendo que possa ter contribuído para você e parar nesse lugar. Então, olha, eu venho fazendo a minha lista e a ideia é que você pode escrever aqui do lado, tá bom? Eu não escrevi ainda, mas vou escrever. Mas eu fiz uma lista, tipo assim, ó, o que esvazia o meu tanque? Quais são as situações ou os momentos que eu entendo que me disparam muito desconforto e que me desgastam nesse sentido e que eu observo que depois eu tô mais irritada, mais frustrada e assim por diante. Eu vou contar pra vocês as minhas coisas, as minhas listas, tá bom? O primeiro item da lista é quando eu tô nessa persona, quando eu tô me movimentando, seja na minha casa, no meu trabalho, nas minhas relações, nas minhas amizades, onde quer que seja, mas eu tô fazendo algo que às vezes eu não posso fazer ou eu não tenho condição de fazer, mas quando eu tô fazendo pra ser reconhecida, amada, pra ter valor, pra agradar, ou pra ser importante, ou pra ser necessária. Toda vez que eu ajo desse lugar, a tendência é que meu tanque de paciência, consideração, equilíbrio, flexibilidade vá diminuindo. Por quê? Porque a hora que eu não mais me considero e eu tô fazendo o que eu penso que eu preciso para ter valor. Então, nessa hora eu tô botando valor no resultado, botando quem eu preciso ser para que eu seja amada, eu faço esse esforço sobrenatural para ser essa pessoa. Quando, na verdade, num lugar de quem já é amada, e nisso a relação vertical é muito importante com Deus, e a noção do quanto eu sou falha, isso vai me trazendo para a possibilidade de amar fazendo o melhor possível. Olha o meu segundo item. Acúmulo de atividades. Quando eu tenho muitas coisas que eu preciso fazer, eu sei o quanto esse acúmulo de atividades, quanto esse processo de estar acumulada me drena. Me drena a paciência, energia, flexibilidade, tudo isso. Eu fico mais irritada, eu tô apertada, eu tô sem espaço, percebe? Então é importante eu saber disso, para que eu possa cuidar lá na hora de encher o tanque, de não me acumular. Ou se por acaso eu for me acumular, como é que eu vou lidar com isso? Aí eu posso saber priorizar, por exemplo. Então eu saber o que me drena, o que me bota em irritação, em falta de paciência, é importante para eu saber o que eu preciso, para eu saber o que eu posso fazer para cuidar disso. Terceiro item, pouco tempo para muita coisa, essa parte é difícil. Já tá atrasada, como eu falei para vocês outro dia, ou tem muito pouco tempo para fazer um acúmulo de coisas. É aquela hora a sensação que você tá segurando muitos pratos e você não pode deixar cair nenhum, porque teu valor tá em segurar e dar conta de tudo, vai cair. Normalmente a gente agride quem tá perto, relaxada no sofá. Então, é hora que você tá tão exigente com você mesmo, que a hora que você vai falhar, como isso não é o lugar que a gente recebe bem, até a gente descobrir que a gente é bem falho, né, gente? A gente vai olhar e aí eu vou exigir de quem tá perto
não tão sobrecarregado quanto eu. Então, o pouco tempo para muita coisa, que também tem uma necessidade incluída aí, que normalmente é a necessidade de mais organização, de mais tempo, organização ao longo do dia e assim por diante. Querer que o outro seja como eu quero que ele seja. A gente quer, né? E às vezes a gente vai para esse lugar sem perceber que a gente quer garantir o resultado do que o outro faz. Já pensou nisso? Você quer garantir o resultado do que o seu marido está fazendo, do que seu filho está fazendo, do que sua filha está fazendo, do que sua esposa está fazendo. E aí, para você querer garantir o resultado, na verdade, você quer que ele faça como você quer que faça. Eu quero que ele seja eu fazendo. Só que não dá. Graças a Deus, né? Porque olha só, nessa nossa diferença a gente aprende, a gente descobre outras formas. O outro não vai ser a gente fazendo. Isso é bom. Se fosse tudo do nosso jeito ia ficar muito chato. E às vezes ia ficar muito rígido também. Então, quando eu quero que outra pessoa seja como eu quero, eu, por exemplo, sinto frustração imediata, porque ele não é. É uma missão impossível essa. E aí dessa frustração drena meu tanque de gasolina, drena minha paciência, porque eu tô lutando com um desejo ou uma expectativa de que ele tinha que ser como eu sou, de que ele tinha que agir com que eu agiria, que ele tem que ter o conhecimento que eu tenho, tem que ter o temperamento que eu tenho. Gente, essa conta não fecha. E aí, quando a gente tá querendo isso numa conta que não fecha, você vai estar irritado e frustrado, porque você ainda tá correspondendo a essa expectativa de que tinha que andar do seu jeito. A flexibilidade da gente estar considerado, da gente ter mais espaço, ela nos dá a oportunidade de, sabendo que meu jeito é o meu, aliás, com muita coisa para melhorar, eu começo a olhar que o outro, que também é falho, tá fazendo o melhor possível. E a hora que esse outro tá fazendo o melhor possível, a gente tá aprendendo, tanto eu quanto o outro, nesse processo desse um dia de cada vez. Então eu vou olhar a falha do outro não como uma coisa que não devia acontecer, ou que para mim é tão simples, mas eu vou olhar a falha do outro como uma oportunidade dele aprender, inclusive o que não fazer numa próxima oportunidade. E aí dá pra gente, porque sou falho também, acolher, convidar a reflexão, amar mesmo nesse momento. Agora, se a gente tá lá, gente, lembra, correndo atrás dessa expectativa perfeita, de tudo perfeito, tentando garantir tudo perfeito, segurando a rédea da vida, prepotentes e arrogantes que somos, muitas vezes a gente vai viver frustrado, porque esse lugar não chega. E nessa hora, a gente começa, inclusive, a querer que os outros sejam do jeito que a gente quer que sejam, certo? Então esse escaneamento que eu tô pedindo para vocês de fazer essa lista, isso é pessoal. Por exemplo, o próximo item é pouco sono. Eu com pouco sono fico mais irritada, eu preciso dormir, eu preciso de tantas horas de sono, eu fico mais impaciente, eu fico mais cansada, as coisas tomam mais de mim para ser feitas. Então, eu sei que pouco sono é algo que me afeta profundamente. Vai ter gente que vai dizer, muito sono me afeta. Se eu dormir mais do que as horas que eu preciso, eu fico estragado o dia inteiro. Então, a lupa no nosso coração, para a gente perceber onde estão as situações onde eu mais sou afetada, ela é pessoal. Não é uma coisa geral para todos nós. Então, eu tô te convidando com essa lista a investigar. A hora que eu terminei um dia muito irritado. O que aconteceu nesse dia? Eu tava cheio de expectativa? Ou eu dormi pouco? Ou eu dormi pouco, tava com expectativa, as coisas se acumularam e eu tô pegando fogo por dentro de tão irritada, tão frustrada. E aí eu agrido todo mundo que tá à minha volta porque eu tô cansada. Então, quais são esses itens à nossa volta pra gente perceber as nossas necessidades também? Outro item que tira minha paciência e meu tanque, passar frio. Passar frio pra mim é algo que me perturba. Então eu sou uma pessoa que moro, gente, num lugar que nunca faz frio, que é a Flórida aqui. Porém, o que acontece é que eu nunca saio sem um casaco. Eu tô sempre de manga comprida. Eu não saio sem um casaquinho, que eu posso passar calor, mas frio me afeta de um jeito que eu me irrito, eu fico impaciente, eu fico inquieta, eu não consigo ficar no lugar. Vai ter gente que vai sentir isso com calor, vai ter gente que não sente de jeito nenhum. Então, você saber que isso te afeta faz você levar o casaquinho. E aí você tá cuidando de um dos pontos que baixa o seu tanque de gasolina. Entendeu? É nessa ideia que eu tô pedindo pra você fazer essa lista. Quando sou cobrada, então as pessoas chegam, mas você já devia ter feito não sei o quê, mas você já fez, nananana, isso me aciona. E aí, se eu tô no lugar de que eu tenho que ser a pessoa que dá conta de tudo, o que acontece?
essa cobrança entra direto e aí eu me sinto que eu devia ter feito, expectativa, exigência de mim, ou a gente vai para um lugar, bom, mas eu não fiz porque também você não me pediu antes, ou eu não fiz porque você não me falou. A gente pode ir para um lugar também de justificativa, mas tudo isso, gente, para proteger a autoimagem, para proteger como eu me percebo, para proteger como você me percebe, para que você me perceba só do jeito que eu acho que eu tenho que ser percebida, para que você me ame, percebe? Lá no curso, gente, eu convido muito vocês para vir e a gente trabalha toda essa lupa no coração de um jeito muito acolhedor, para que a gente possa ir mudando de lugar. E isso vai fazer com que todo o sistema da nossa casa se alterne. Então vem pro curso, eu não paro de chamar, que é bom demais mesmo, e a gente trabalha profundamente todos esses itens. Um outro item, gente, que pra mim é muito forte, isso tem tudo a ver com o meu temperamento, é quando em qualquer dificuldade que eu tenha nos meus relacionamentos, seja o marido, as filhas, ou a família grande, ou amigos, ou uma situação de trabalho, quando o outro também faz isso por conta do temperamento, me ignora. Quando a ação do outro, quando tá chateado também, é silêncio. Aquele silêncio que tanto fala. Eu tô contando isso, gente, vocês não fazem isso comigo, mas todos os meus botões estão acionados nessa hora. Importante eu saber disso, por quê? Porque eu posso trazer para o outro, qualquer outro, que esse silêncio, a sensação que eu fico de a gente não poder ter essa conversa, me fere profundamente. E é muito legal ver o outro falando, eu preciso de tanto tempo, eu não tô fazendo isso, mas você pode me dar 10 minutos, porque eu também preciso de um pouco de tempo. Mas essa sensação do não falar, para mim, me aciona, me leva para um processo muito rápido de tristeza, de desânimo. Então eu tenho muita atenção com isso, para que eu possa manter minhas relações num lugar onde a violência do outro, que é responsabilidade do outro, não tenho como mudar o outro, mas eu tenho que como contar para o outro, como eu me sinto, o que eu preciso, o que isso causa em mim. Porque quando a gente tem uma relação e a gente se importa, no fim do dia, por mais que qualquer um de nós esteja muito triste, chateado, frustrado, a gente não quer agredir e ferir, tá certo? A gente acaba até fazendo isso, mas a gente não necessariamente, quando escuta um pedido de eu tô me sentindo agredido, a gente tem a oportunidade de recuar. Então esse é um ponto que me afeta bastante na minha vida aqui em família. Quando alguém deixa de falar comigo, esse é um lugar que eu peço, e é muito bonitinho, porque eles falam, não, verdade, então vamos falar daqui a pouco, a gente vai para um lugar melhor, um lugar onde o outro cuida de não agredir, e eu cuido também do que eu faço com a minha parte, né? Porque não dá para eu ficar indo também para um lugar de estar tão afetada. Então isso me conta de uma necessidade de comunicação, de eu comunicar o que eu preciso, de eu entender que o silêncio do outro diz da frustração que ele tá, de eu poder acolher isso também, cuidar do que eu fiz, talvez até, e provavelmente isso acontece bastante lá, pedir perdão. Então a reconciliação, até porque eu sei que sou falha e o outro também, ela também acaba ficando muito mais simples. Uma das coisas que também abaixa a minha gasolina, minha paciência, é pedir muitas vezes e não ser considerada. Então, nesse trabalho de casa, todo mundo em casa, todo mundo trabalhando, todo mundo, tudo isso, muitas vezes, essa situação de repetir, e aí eu vou trazer essa necessidade de novo. Gente, já falei tantas vezes, tá ruim pra mim. Será que vocês podem prestar atenção? Ao invés de deixar o tanque, tudo isso é pra quê, gente? Pra gente não deixar o tanque esvaziar, piscante, e a gente agredir. Isso tudo é pra gente cuidar de não chegar na situação onde a gente também agride, percebe? Quanto mais eu entendo que situações ou que momentos ou o que acontece dentro de mim me levam para esse lugar, mais responsável eu me torno por não ir para esse lugar, porque esse lugar me faz agredir o outro e me agredir, e nesse sentido o que acaba acontecendo é que a gente está na expectativa e na exigência de qualquer forma. Outro item que também mexe com a minha gasolina, saudade da família. Eu tô morando fora e há muito tempo não os vejo por conta dessa situação da pandemia. Isso tem dias que me entristece. O que eu posso fazer a respeito? Posso ligar, matar a saudade, tudo isso cabe a mim fazer e eu faço. Mas se eu não entendo esse lugar e qual movimento pode vir dele, eu posso ficar nesse lugar e ficar muito irritada, muito inquieta, muito ansiosa. Então tudo isso pode acontecer também. E o último item que eu pus na minha lista aqui, enxaqueca. Apesar de eu
ter tido muito menos enxaqueca. Nesses dias onde ela vem, eu entendo que eu já entrei em sobrecarga. Então a enxaqueca, ela mais do que acabar com a minha gasolina, ela me conta que a minha gasolina já tá no fim. Por isso que a enxaqueca tá vindo. Foi muita pressão, falta de descanso e assim por diante. Então, eu queria propor para vocês essa observação, porque muitas vezes a gente pensa, eu vou encher meu tanque de paciência, de descanso, quando eu for viajar nas férias em julho. Mas aí você tá esticando a corda até chegar essa data. Então, uma das coisas que a gente vai propor, que é como é que a gente cuida para manter esse tanque cheio, o que a gente vai falar é um pouco dessa noção de pit stop. Imagina que nosso dia, quantos pit stops a gente faz para recuperar? Sabe aquele dia que você está atrasado, que tem pouco tempo, mas o teu tanque está muito baixo no carro mesmo? Imagina que você passa no posto e você bota bem pouco de gasolina. Mas se você não passasse no posto para botar esse pouquinho, que seja R$10, R$20, se você não passar para pôr esse pouquinho, você não chegava no lugar. A ideia que eu estou querendo trazer para vocês é da gente criar uma rotina para nós, e não na expectativa da rotina perfeita, mas uma rotina para nós onde você tenha pit stops, momentinhos de descanso e de consideração, exatamente para que a gente possa chegar no fim do dia um tanque, e com esse tanque que nos considera e que não desconsidera o outro, sendo cuidados. Tem muitos itens aí que a gente pode perceber como itens que nos drenam no sentido da expectativa, no sentido... A gente queria que o mundo todo andasse do jeito que a gente queria que fosse, certo? E como é que a gente lida com esse mundo real? A observação, a lupa dentro do coração, como eu digo tanto lá no curso, ela é parte fundamental dessa caminhada. O que a gente tem é o dia de hoje para aprender com tudo que foi ontem, para perseverar no dia de hoje, fazendo o meu melhor possível e com toda a esperança de que nesse plantio de hoje eu vou colher bons frutos amanhã. Tô junto, aprendendo também a cada dia, muito agradecida pela tua presença. Eu agradeço muito a Deus no meu coração por toda a paz. É uma paz que só Deus pode nos trazer. Com essa paz é possível viver toda essa circunstância de um lugar de mais amor e sossego, e que a gente percebe o quanto a gente está acompanhado nesse processo do amor. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.